Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui à nossa análise dos principais criptoativos, ativos bolsas do mundo, ouro e prata e o dólar também. O Bitcoin entrando em tendência de baixa no gráfico diário, então ele entrou em tendência de baixa, ele fez aqui um pullback, um repique aliás, né? Ou seja, ele entrou, passou para baixo da 89, ele entrou em tendência de baixa, fez o pullback, repique aliás, e se fechar o dia dessa forma, a gente tem um Marobozu após romper o candle que fez um topo, e foi esse candle verde. Isso é um sinal de força extremo, né? Tem um candle de indefinição aqui, rompe a mínima. Se romper a mínima, mesmo com sombra, é um sinal de que vai tentar testar o fundo. Mas quando é do tipo Marubozu, é um candle de força de venda extrema, neste contexto de região de resistência desse movimento que eu expliquei. Então é um sinal bem forte para o Bitcoin cair mais, ir para 100, abaixo de 100 mil, etc. Ok? O gráfico semanal se encontra ainda em tendência de alta, tendendo a corrigir, como eu falei para vocês, né? O sinal Eagle ocorreu aqui, fez o pivô de alta e rompeu o fundo confirmado do ciclo. Após o sinal Eagle, a gente tem pelo menos 3 ondas de alta. Só que se rompe um dos fundos confirmados, neutraliza a continuidade da formação deste fractal. E claro, se tiver força na terceira onda, poderá fazer a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Então o Bitcoin tende a corrigir, pode, se a correção for forte, pode chegar até os 80 mil. E ainda não é bear market, olha só o que aconteceu aqui, ó. Essa grande correção, tá vendo? Voltou para 74 mil dólares. Então quem não tem estômago vai realmente se dar muito mal. Vai perder a oportunidade de comprar na baixa. A Monero se encontra aqui nessa região já da média 89, que é uma região de suporte e também continua em tendência de alta, mas está corrigindo. A probabilidade é ela continuar em tendência de alta, e não somente o Bitcoin, como a Monero, manter a sua tendência de alta e continuar subindo em 2026 também, embora a gente esteja numa crise torrencial no mercado. Então, por exemplo, a gente tem com o tarifaço do Trump, a indústria da madeira começa a demitir. Então, com o tarifaço, antes da grande depressão de 1930, que gerou uma depressão de 10 anos, também houve tarifaço. O tarifaço gera essas consequências. A IA, hoje com a IA, um analista de sistemas ele faz o que 100, 200 programadores fazem. Basta ele pedir para várias IAs e monitorar, supervisionar essas IAs e corrigir, às vezes colocar a mão na massa, corrigir um código ali, porque um analista de sistemas ou engenheiro de software sabe fazer isso também. E pronto, é uma pessoa que equivale por 100. Não precisa de um analista de sistemas e 100 pessoas reais dentro da empresa. Precisa de um analista de sistemas e IAs e ele supervisiona tudo. Muitos serviços administrativos, muitos serviços de escritórios. A IA vai fazer isso e vai ter alguns supervisores. E vai gerar um desemprego absurdo. Lá em 1930 não tinha esse problema com IA. Era só o tarifaço. Hoje é o tarifaço mais IA. Portanto, se prepare, viva de maneira humilde, mesmo que você tenha dinheiro, grana. Se prepara, mesmo você tendo um produto ou serviço exponencialmente magnífico, pode ser que não venda nada e a sua empresa quebre, porque vai ter desemprego em massa e não adianta você ter um produto espetacular se ninguém tem dinheiro para comprar. Então você tem que ajuntar o máximo de dinheiro possível para sobreviver a essa situação de crise que possivelmente vai ocorrer, tá? Então é um aviso que a gente dá aqui.
Se inscreva no meu Twitter para você ver esses insights lá, tá? A Zano, que é uma cripto de privacidade, tá? Ela se encontra muito bem, até deu uma explodida. Veja que eu faço, ó, Zano explodindo, ó. 15 dólares e 41. Eu comecei a fazer vídeos da Zano e recomendar, coloquei a Zano na carteira Eagle Signals em... Acho que foi... quando ela tava 7 dólares ali, mais ou menos, né? 5 dólares, 7 dólares. Foi feito vídeos. Vai lá no meu canal, Leandro Ibov, Cibersegurança e Criptomoedas. Canal exclusivo de privacidade, cibersegurança e criptomoedas. Coloquei sobre a Zano lá, ó, no fundo do poço, indo contra a manada, não fazendo o que a maioria dos influencers que dizem que entendem de mercado fazem, estou fazendo totalmente diferente. E a Zano vem resiliente, bombando. Tem uma grande probabilidade dela crescer por conta da demanda por privacidade no DeFi, e ela é um DeFi de privacidade, que usa o CryptoNote como amoneiro. Vamos ver o S&P 500. Vamos ver o S&P 500. S&P 500 explodindo, mais ou menos. A alta, vemos que ela é feita por candles pequenos. É só a gente ver o tempo que demorou para subir tudo isso, e em algum mês e meio cai, né, tudo isso aqui e devolve tudo. Isso é um sinal de fraqueza extrema. Então, investir em ações tem que investir de maneira conservadora, porque o mercado de ações, pela situação econômica que nós estamos vendo, uma hora isso vai crashar, quebrar mesmo, tem uma grande queda. Então, tem que comprar pouco. O Warren Buffett, ele vendeu a maioria das ações e fez caixa. Se ele fez isso, nós devemos fazer isso também no mercado de ações para longo prazo. Fazer trade, tudo bem, você pode ganhar com as oscilações, fazer os seus trades, mas para investir para longo prazo, tem que tomar muito cuidado. O Ibovespa. Ibovespa surpreendentemente bombando, ó. Ele fez o desabamento, fez o sinal de neutralização do sinal Eagle que ocorreu, então ele deu um sinal Eagle aqui, do qual tem probabilidade de fazer pelo menos 3 ondas de alta. Neutralizou rompendo o fundo aqui confirmado, legitimamente o rompimento. A probabilidade era ficar por aqui, mas ele voltou tudo. Surpreendentemente voltou tudo. É um sinal de força. Durante esse momento de alta, se ele fizer o pullback e der um sinal de continuação, que é chamado de X-Prince de compra, ou Long X-Prince, o sinal do método, um dos sinais do método Eagle, temos a probabilidade de fazer aquelas 3 ondas de alta de novo. O trader profissional, ele poderá fazer trades aqui, comprar ações, swing trade em gráficos menores. Ou seja, a gente tem que ficar esperto durante a semana, eu vou analisar e já indicar para vocês se realmente está fazendo esse movimento de continuação. Então quer dizer que eu posso comprar ações pela situação, comprar ações pesadamente com agressividade para longo prazo ou para investimentos? Não, porque se trata de um ambiente internacional que nós temos hoje hostil, ou seja, todos esses insights que eu passo no Twitter, aqui nos meus vídeos aqui do canal, demonstram que o mercado está péssimo para evoluir, e um crash pode ocorrer e tudo desandar. Como eu já tinha falado do ouro nas redes sociais e também aqui em vídeo, esse triângulo é uma congestão, um pit stop antes de bombar. Ele já vem rompendo a linha de tendência de baixa aqui do triângulo simétrico, onde a probabilidade, né, sinal Eagle fez a primeira onda, a segunda onda e tem a chance da terceira onda. O triângulo é apenas uma congestão enganando a manada e os profissionais comprando aqui, se posicionando para trades, para ganhar, para surfar nessa onda de alta provável, ou seja, analisando o gráfico semanal. Eu posso ir para gráficos menores, detectar insights, gráficos
que indica uma psicologia de fundo ou de suporte importante que vai gerar explosões do preço. Eu me posiciono estrategicamente ali, faço a gestão de risco e ganho com essa alta analisando o mercado do ponto de vista de fractal, porque o preço do mercado ele é um fractal. O gráfico superior influencia e ajuda os especuladores, traders profissionais a se posicionarem de maneira mais inteligente e com mais assertividade, conseguir mais assertividade quando você olha vários gráficos, gráfico maior, gráfico pequeno, e toma decisões com base nisso, porque o mercado ele é um fractal. Infelizmente as pessoas ignoram este fato. Dólar contra o real brasileiro fazendo uma estrela cadente. Então veja que a análise anterior já apontava que o mercado do dólar tenderia a desenvolver uma queda. Ele ficou aqui no gráfico semanal, tendência de baixa, ficou abaixo da média exponencial 8,9, entrou em tendência de baixa, fez o repique. Aqui ele já tinha feito um repique com o Marubozu gigante, mas fechou com candles de indefinição aqui desabando novamente. E na semana passada fechou com estrela cadente positiva. Não é mais forte do que a estrela cadente negativa, mas não deixa de ser uma estrela cadente. Padrão de estrela cadente, menos forte, que não tem o mesmo nível de força, mas tem a psicologia similar. Isso significa queda. E se romper a mínima aqui, tende a cair mais, ir para 5 dólares talvez. E é a chance de você comprar. Lembrando, você tem que ter dólar, tem que ter criptomoedas, tem que ter real, você tem que diversificar entre várias coisas. Porque mesmo em dólar, se você comprar dólar e ficar só em dólar, e o dólar desaba, ou seja, você comprou um monte de dólar aqui, mas durante 6 meses ele cai 30%, 50%. Você perdeu o seu poder de compra e seria melhor você ter real. Então, durante esses 6 meses, o real que você tinha, você não tinha tudo em dólar, o real que você tinha, você gastou, pagou conta, etc. Quando no longo prazo o dólar tende a subir em relação ao real, mesmo com esse tarifaço do Trump, etc. Daí os seus dólares que você acumulou tá valendo bem agora, recuperou a desvalorização, está valendo mais do que o real. Daí você gasta os seus dólares. Então cuidado, a gente não pode colocar tudo na mesma cesta, a gente tem que diversificar moderadamente, não pode diversificar para milhares de coisas, centenas de coisas. Ter uma carteira com 300, 200 criptomoedas é loucura, não dá para administrar. Mas você tem que diversificar o seu portfólio para 30, 20 criptomoedas, você tem que diversificar um pouco. Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se você quer aprender esse método gráfico, ter esse conhecimento de nível gráfico para obter desempenho no timing certo de entrar, comprar, vender, etc., 100% pelo gráfico, e também ter conhecimento de análise fundamentalista para montar portfólios de criptomoedas. Você pode estar fazendo nosso treinamento Ultimate Eagle Signals e entrando também para o grupo secreto de sinais. Antes dessa queda, o sinal que a gente passou na Solana, passamos um sinal na Solana antes e saímos aqui. Tá lá no grupo de sinais, eu vou passar também os links antes e depois. Acertamos o topo, desabamento. Então 100% pelo gráfico, não tem informação privilegiada, não sou insider, eu apenas tenho conhecimento da psicologia do mercado, decifrando-a por meio dos gráficos, que mostra a psicologia do mercado. E conseguimos o timing certo de entrar, sair, etc. Acertamos topo, fundo, etc. Então, você quer aprender isso? Curso Ultimate Eagle Signals, acesso vitalício, curso gravado. Todo ano tem novas aulas que colocamos lá no nosso acervo, com acesso eterno para sempre. E o grupo de sinais é de graça. Você pode também adquirir o grupo de sinais separado. Tem hardware wallet, usa hardware wallet, mas se você tem milhões de bitcoins e sabem, certo? Inclusive governos de certos países sabem que você declarou, que você vacilou e sabem a quantidade de bitcoins que você tem, você pode ser sequestrado. A solução contra sequestro,
ou outros crimes, ou exposição do quanto de dinheiro você tem, é o anonimato. Mesmo tendo hardware wallet, você não é anônimo com a hardware wallet. O curso Ultra Anonimato Red Pill e a consultoria Ultra Anônimo Red Pill te dá esse suporte para você conseguir ser anônimo. Entre em contato também para adquirir estes serviços. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado a todos, até mais.